Olá, Velares! E aí, Féricos? Olá, Amanda! Tudo bem? Olá, Vânia, tudo bem? Tô tudo ótimo por aqui, e você? Perfeitamente bem. Aproveitando para quem ainda não nos conhece, então, eu sou a Vânia, eu sou psicóloga e eu sou a fundadora do Acotar Brasil e hoje Vulgo posso. Grão Senhora, que vocês nas nossas redes já têm o hábito de chamá-la, ela morre de vergonha, mas, gente, vamos aqui ajudá-la a ganhar a confiança como nossa Grã Senhora merece. A Amanda não podia deixar isso passar, né, Amanda? Com Mas tudo certeza. bem. Uai, é uma Então, fonte de inspiração para nós da equipe e tenho certeza que para os fãs também. Então, tem que assumir esse título com prazer, com orgulho, não com vergonha, que é isso. deixou a psicóloga tímida, mas vamos lá. Então, eu sou a grão senhora do Acotar Brasil, a fundadora e hoje, por assim dizer, coordenadora geral. Uhum. E eu sou Amanda, professora de inglês, coordenadora do podcast e produtora de conteúdo para as redes do Acotar Brasil. Maravilhosa, inclusive, perfeita. Faz cada análise que eu morro babando nos conteúdos. Amo, Oh, meu amo. Deus. Começou a trazer o inglês também como uma segunda língua para as nossas redes, né? Que antes não tinha, agora a gente tem um pouquinho e a tendência é aumentar. Com certeza, até porque o nosso grande sonho é tornar esse fandom um fandom bilíngue, né, porque o conteúdo Uhum. original da Sarah vem em inglês, a gente é um dos maiores perfis que existem, né, da Sarah, então por que não a gente fazer todo o possível para que todo o conteúdo que a gente produz chegue a mais pessoas. Então a gente está introduzindo o inglês aos poucos, eu trabalho com essa área de inglês literário há pouco tempo, então a gente está crescendo juntos e melhorando nossos conteúdos cada vez mais. E muita coisa boa vindo, e quem sabe sim já vem em bilíngue, né? Assuntos Pois para é, o próximo episódio, assuntos para outros momentos. Porque eu isso. fiquei sabendo que o Suriel passou aqui na nossa redação e deixou com a Amanda um tanto de fofoca, né? Fofoca dos nossos. Enfim, acho que do pessoal que acompanha o Acotar Brasil, né? Pois é, o Suriel é basicamente o nosso coletor de fofocas nas redes sociais e ele coletou pelos stories do nosso último Instagram, que a gente fez uma caixinha de perguntas para os fãs e eles criaram manchetes originais. Ele trouxe aqui Uhum. pra gente 3 coisas e eu fiquei morrendo de rir. A primeira, vindo direto de Terra 100, o consorte da rainha, o rei Rohan, foi flagrado em uma rotina matinal alimentando pombos no jardim do palácio. Resta saber se eram pombos mesmo ou algum metamorfo disfarçado. Nossa segunda notícia: cidadãos de Velares afirmam ter visto uma nuvem de escuridão se dirigir à Casa do Vento nas montanhas 2 vezes em poucos dias. Será que o Grão Senhor está com visitas ou será que há um novo inimigo à espreita? Considerando o Crescent City aí na área, quem sabe, né, os motivos. Acho que o Suriel não estava lá na Casa do Vento, mas Exatamente. Podemos pensar em algumas coisas. Suriel é danado verdade. traz antes de todo mundo as coisas. É sobre isso. E a última notícia do Suriel é: Bryce Quinlan foi entrevistada na última segunda-feira sobre sua estadia no mundo original dos féricos. Ela afirma não haverem muitas diferenças entre os féricos, pois até o gosto musical duvidoso foi uma partilha imensurável. A Bryce tentando ferrar com tudo. Sendo ela muito Meu sincera. Deus. Uhum, Faço ideia o tipo de música que ela colocou para tocar pro pessoal. Mas, né, exatamente. Eles não estão nada galera, acostumados com isso. Vamos relevar, né? pois é, tem que ir fazendo ambientação. Meu povo, nós com este episódio queremos estrear uma série de episódios que serão bem parecidos. Como o Crescent City acabou de ser lançado, nossa ideia com esses episódios a partir do nosso lançamento vai ser destrinchar o livro de Crescent City 3 e a gente escolheu uma etapa assim de 4 capítulos por vez para que a gente consiga fazer um resumo geral dessa obra e também falar nossa opinião, nossas percepções, trazer Uhum. curiosidades para vocês sobre tudo que a gente encontrou ali no capítulo. Eu, como professora de inglês, também trarei algumas curiosidades do inglês, porque eu li a obra no original e eu e a Van agora estamos relendo em português para trazer esse conteúdo para vocês. E a Van, claro, como leitora oficial da Galera Record, também vai fazendo os comentários dela, foi uma das primeiras pessoas que leu, então, Uhum. claro, fica a abertura para ela falar dessa experiência aqui para a gente também. O que vai ser muito bom. Eu já peguei o meu aqui.
porque tem passagens que eu vou querer fazer alguns comentários mais específicos, então eu deixei ele prontinho aqui. E eu soube que a Amanda preparou, então, um resumo do prólogo e dos capítulos 1 ao 4, que é onde vocês vão acompanhar conosco por todo o episódio de hoje. Vamos navegar pelas terras de Velaris. Isso aí. Todos os nossos episódios terão mais ou menos essa estrutura, né? O Suriel chega com as notícias quentes, fresquinhas, saídas dos nossos fãs lá pelo Instagram. Depois a gente faz o destrinchação dos capítulos com opiniões, comentários e curiosidades. E por fim, não menos importante, nós sempre faremos indicações de livros, porque foi algo que vocês fãs também nos pediram para fazer. Nosso fandom tem algumas parcerias com editoras, então também é um momento para a gente falar sobre novos livros, né? Afinal, nem só de Sarah J. Maas vive o leitor. Com certeza, e nós já temos coisa separada para mostrar para vocês hoje aqui. O Inclusive, livro pessoal. de hoje é maravilhoso, gente. Com certeza. E aproveitando que a Amanda já colocou como que vai ser a estrutura do nosso podcast, aproveitem e deixem comentários aqui que nós vamos ler, nós vamos responder. E vocês estão vendo que tudo isso veio de dicas de vocês. Né? No episódio anterior, nós contamos um pouquinho da experiência com podcast aqui no Acotar Brasil, e esse é completamente diferente. Então, agradecer vocês que deram dicas. Então, comentem, deixem a gente saber se vocês estão gostando. Deixem Isso aí, a participação de vocês aqui é essencial para que nossos episódios sempre fiquem dentro daquilo que vocês esperam e a gente traga conteúdos de fato relevantes e, quem sabe, né, análises muito bacanas a partir dos comentários que vocês deixaram aqui para nós. Sem mais delongas, então, vamos ao resumo. Vão, fica à vontade para ir fazendo comentários enquanto isso. Vai me parando se você quiser inserir alguma coisa, alguma passagem, quem sabe. Então vamos lá. Vou fazer meu melhor aqui para ficar com cara de Suriel, né? Nosso podcast se chama Surielcast, então espero fazer as honras aqui de ficar parecida com ele. Vamos pegando o jeito aqui aos poucos. Então bora lá. Por favor. Vamos lá. No prólogo, meu Deus, já começa com aquela cena, né? A Lídia está lá, ajoelhada ao lado do Pollux, na sala do trono dos Arthur, imaginando a morte deles mentalmente. Enquanto isso, ela observa os dois reis féricos. O Morven, que é o pai do Cormac, lá de Avallen, e o Einar, pai da Bryce Duran. Os reis foram convocados pelos Arthur, né? Considerando as merdas em que os filhos deles se meteram recentemente. Os reis fazem de tudo para se manter nas graças dos Asteri. O Morven renega o Cormac, não dá nem o velejamento no barquinho pro coitado, né? Até porque não sobrou corpo do bendito para poder fazer isso. Então, e o Einar, né? Não, coitado. Até me deu um aperto no coração nessa hora. E o Einar diz que seus filhos perderam o direito de chamar de pai. Ah, sim, que realmente faria muita falta. O filho da mãe ainda diz que o Rum merecia estar nas masmorras e, com uma autoridade invejável até mesmo para a Corsa, pergunta aos Arthur onde estava a Bryce. E eles não conseguem disfarçar muito bem que eles não sabem. Ai, que vergonha. E eles ameaçam o Einar de morte caso essa informação saia do salão dos Astri. Bom, a reunião com os reis se encerra, a Lídia e o Pollux são liberados para voltar à masmorra e continuar a tortura do Rune, do Hunt e do Baxian, pobrezinhos. Eles estão se recusando a falar, né? Não é apenas um segredo que eles guardam, mas dois: a identidade da Corsa e onde está a Bryce. Na verdade, nem eles sabem, né? Eles acham que sabem, mas não sabemos ainda. Tem esse ponto, Pois é. mas tudo bem, até esse momento ninguém sabe. O estado deles não tá nada bom, né? Vocês sabem muito bem o tipo de tortura que o Pollux consegue fazer. A Lídia faz de tudo para esconder a sua parte que tem sentimentos para se tornar a Corsa mais uma vez. Ela não consegue encarar o estado do pobrezinho do Rune. Ela tenta chamar ele pelo nome Knight, bate contra os escudos mentais e ele ignora ela prontamente, os olhos azuis dele mostrando um desprezo total pela bichinha. Eu também fiquei morrendo de dó dela, porque dá vontade de falar: ô, homem, dá uma chance para a mulher se explicar, pelo amor de Deus. Mas ele tá sendo torturado, né, gente? A gente entende que não tá fácil para ele, não. Nessa hora, ele escolhe realmente ficar um pouco mais em si mesmado, pensar na situação da traição da Lídia, não é fácil, né? Pois é, foi um choque, né, para ele. No livro 2, no final, ficou bem evidente tudo que ele estava sentindo.
O Sim. Pollux, né, recomeça lá a tortura, sendo bem criativo. Meu Deus, eu fico imaginando como não deve doer. E a Uhum, Lídia, né, tenta voltar para sua máscara de frieza. O cara uhum, lá tentando vingar a morte da Harpia, né, ele tomou pro lado pessoal, o tal do Pollux. E ela volta ao uhum. seu papel e sugere ao Pollux para usar arame farpado na tortura. Meu Nossa. Deus do céu. E este é o fim do nosso prólogo. Aí, Uhum. quando a gente vai para o capítulo 1, a gente tem uma mudança de perspectiva. A gente pega a Bryce, chegou lá em Velares, né, caiu provavelmente no quintal do Rhys, se eu entendi certo, foi levada lá para a cidade escavada, e ela começa a considerar, será que ela realmente não estava no inferno? Porque afinal o ambiente em volta tinha tudo para ser, né, monstro rugindo Uhum, lá embaixo, um monte de pedra preta, complicado. uhum, E diante dela estão ninguém menos, ninguém mais do que o Rhys, o Ezreal e a Amren. A Amren é quem começa o interrogatório, porque é quem fala a língua dos féricos antigos, e a uhum. Bryce tenta ser esperta e começa a retrucar as perguntas da Amren com outras perguntas. Ela sabe que o seu estado coberto de sangue é muito suspeito, não ajuda em nada a criar confiança nos seus captores, e com o peito apertado enquanto ela tenta responder ali, lembrando de quem ela deixou para trás e de tudo o que ela precisa dar conta de fazer para poder salvar a vida do Hunt e do Rune. Os camaradas, né, de Akotar, que a gente está, assim, cheio de emoções para ver ali interagindo com o pessoal de Crescent City, eles começam a perguntar do mundo dela, né, da por que que ela tem a espada Aster, que era do tal do Gwydion, lá em Akotar. A Bryce Uhum. conta suas famosas meias-verdades, né, como uma mestra em inventar mentiras, mas a gente tem um mestre espião ali no meio, o famoso Ezreal, que, claro, não deixa passar e pega ela na mentira. A Essa Amren parte, fica sem paciência, né. essa parte é excelente, porque a Sarah quis colocar para a gente aspectos que nós conhecemos do Asriel, mas a Bryce não. É Simples verdade. Fica assim, bem não dá legal. para enganar, não dá para enganar. E ela acha que está abafando, né? Toda jovial mentindo, todo mundo tá colando as mentiras, não tá, queridinha, não tá. Não para Pois esses é, três. não tá rolando. Pois é. A Amren, sem paciência, manda o Rhys de uma vez olhar dentro da mente dela, mas o Rhys, como o bom grão-senhor educado que ele é, ele pede permissão. A Bryce não deixa, ela não é doida, e o Uhum. Rhys, tá bom, decide retomar a conversa normalmente, fala que vai confiar nas palavras dela. E a Bryce retoma a sua jogação de meias-verdades ali. Ela começa a perceber que alguns pontos da história dele se encaixam, e ela joga informações propositais para que eles mesmos comecem a ligar os pontos e ver Hum, ali conexões do Príncipe Pélias com a Teia e todos os personagens que estavam em comum ali nos famosos 15.000 anos atrás. tudo Ela gira em começa, torno né, dos 15.000 anos, né? é, Ela pegou essa a data linha, celestial é, praticamente. e fica, que há 15.000 anos agora é com vocês. Tenta entender Pois o que é. aconteceu há 15.000 anos, me informem, né? Uhum, Exatamente. É porque ela tá tentando que eles joguem alguma informação pra ela também, né, exatamente. meio que de certa forma por baixo dos panos, mas com essa intenção. E ela começa a falar dos Astre e tudo que ela descobriu sobre eles enquanto ela estava lá nos arquivos. A Amren, até que juntando os pontos, reconhece que sim, eles já estiveram no mundo deles pelo nome de Daglan, ou Daglan, sei lá Uhum, como eles dizem. O Rhys fica preocupado, né, porque ele estudou, ele é um meio nerd, né, o nosso grão-senhor é super versado nas culturas antigas, e ele fica preocupado, começa a fazer mais perguntas a Bryce para investigar a real ameaça que os Aesir representam no mundo deles. uhum, Ele pede a Bryce para colocar as memórias dela, ele traz a esfera Veritas, né, que pode mostrar em imagens o que a pessoa está pensando, e já que ele não podia entrar na mente dela, então eles usam a esfera e ela mostra, né, toda a catástrofe lá, as armas, os mísseis, mech uhum. suit, meu Deus do céu, tudo As de bombas ruim que ela de conseguia, enxofre, coisas que as bombas é exato. interessante porque é exatamente todo o oposto do que a gente tem magicamente no mundo de Prison, né? Pois é, eu fico Completamente imaginando se oposto, eles realmente levassem tudo isso pra lá, eles estariam lascados, simplesmente, não tem como, porque eles não simplesmente. têm preparação alguma pra esse tipo de tecnologia, Uhum, né. sim. Bom, a conversa vai, a conversa vem, eles acham que é prudente deixar a Bryce se comunicar com eles na língua do local. E os nossos fãs nas nossas redes apelidaram essa pílula de Pílula Fisk, Ou porque Duolingo.
Porque é uma pílula que basicamente tem a capacidade de traduzir a língua mãe deles para a Bryce e vice-versa, né, como um conhecimento que você faz o download no seu cérebro e você tem ali disponível para começar a falar. Quem dera, né, Uhum. se aprender línguas fosse assim. Eu, como professora, fico: "Nossa, eu podia muito bem criar uma pílula dessa e inventar para minhas alunas, ia ser muito bom". Eu vou Bom, fazer algumas considerações no futuro, ou seja, hoje ainda, só que esse podcast vai ter a minha opinião sobre isso. Eu preciso falar, Amanda, da pílula pode do olho deixar, teremos o espaço total para nossas opiniões e críticas construtivas à obra. sobre. Top. Então a Bryce toma a pílula, só que como é uma pílula mágica, ela ativa algo dentro da Bryce e essa magia faz com que a tatuagem nas costas dela brilhe. Isso não é nada bom, porque o Azriel, né, já está ali imediatamente com a adaga apontada para Bryce e a faca dele começa a reagir à presença dela, a escuridão emanando da faca. E a Amren manda o Azriel se afastar, né, seu idiota, sai daí, meu Deus, a arma está reagindo a Bryce. E a Armin, quando olha para a tatuagem nas costas dela, reconhece que a língua escrita ali é nada mais, nada menos do que a língua do livro dos sopros. Eis a O questão. surto, Como a Danica sabia, o né? Mas surto que a gente como ficou essa lendo. mulher descobriu essas coisas? Uhum, mais um Exato. surtinho. E como o livro dos sopros tem toda essa representação para a galera de Prythian, então acaba que eles mudam a postura, ficam muito mais na defensiva e até ameaçam a Bryce de morte se ela não explicar. O capítulo encerra assim, né, com Uhum. nossas emoções à flor da pele. E no capítulo 2 existe um BO aí, né, o pessoal não está gostando muito da presença desse ser no livro de Crescent City 3, que é o Tarion. O Tarion, está lá, né, todo lascado basicamente, porque ele desertou da Corte Azul, a rainha do rio perseguindo ele, e o único lugar para onde ele podia correr, considerando que ninguém mais podia ajudar ele, estava todo mundo ocupado tentando resolver uma treta, ele foi até a rainha víbora, que era com quem a rainha do rio jamais iria se meter. E ele tá lá no começo da cena todo lascado depois de uma luta contra o Minotauro, agendado pela rainha víbora para entreter a sua plateia, né. Então, ele tá lá com um buraco no ombro, a Ari, que é a nossa dragoa, chega lá, fica chocada com o estado dele, se oferece para tentar ajudar ele a remendar ali pelo menos um pouquinho, e sobrou pra coitada, né, porque já que o Tyrion não durou nem 5 minutos na batalha, a rainha Víbora pediu pra Arya enrolar os oponentes dela. Se eu não me engano, eram 4 metamorfos de leão. Imagina, gente, olha que desvantagem. Mas a Arya é foda, né, simplesmente ficou lá brincando com os leão, tá de É boas. como se fosse uma dragoa brincando com comida, né? Porque Pois ela é toda assim, performática, e depois a gente descobre que ela dá conta de é quantos foram. verdade. Uhum, É, a gente até agora fica nesse meio a meio, né, qual será que é a real intenção da Ari? Porque ela uhum, fez merda, ao mesmo tempo ela parece ser legal de vez em quando, então de fato não dá pra saber o que ela tá pensando. Mas eu sim. particularmente tenho empatia por ela, né, porque ficou anos presa, coitada. Eu também não confiaria nas pessoas não, depois de tanto tempo. Talvez ela nem saiba, né, quanto tempo se passou. E nem sabe muito bem o Bom, que é confiar, né? é verdade, né, não teve talvez nunca tenha a oportunidade de saber o que é isso. Sim. Bom, aí a Dragoa vai lá, ajuda o Tharion e enquanto ela está lá entrando na luta, o Tharion fica lá olhando, observando. Ele é xingado por alguns tritões que estão ali, né, interagindo na Uhum, plateia, que começa a chamar ele de perdedor, de tudo que é nome ruim, mas ele decide não rebater as ofensas e fica lá observando a luta até que a rainha Víbora chama ele. Ela, claro, não gostou nada da performance dele, né, na última luta. Ela faz algumas sugestões disfarçadas de ordem para que ele melhore e oferece uhum. como incentivo para ele ser melhor da próxima vez o veneno que apenas ela produz, vulgo Dorgas. Dorgas, eu ia falar Dorgas, melhorou. A Dorgas no sistema dela, É, né? Uhum, pois é, que só ela produz, então ele depende exclusivamente dela, né, um vício que ela alimenta ali propositalmente para manter as pessoas com ela. uhum, sim. Enfim, depois disso o ponto de vista muda para o Flynn, o Ethan, o Declan e a galera toda, né, tá lá o namorado Declan, a Sigrid, que é a loba recém-resgatada, as duendes de fogo, todo mundo turistando, só que não no mercado da carne, tentando descobrir informações sobre o Room, sobre o Hunt, o que é que eles pudessem, né, porque ali tem um contrabando de informação, então capaz deles acharem alguma coisa.
Porém, o Ethan não tá nada feliz, porque o Tyrion tá bem ali na Rainha Víbora e eles não estão fazendo nada para resgatar o amigo, né, até então. Sim. E eles ficam criticando, né? Ah, por que que o Roon é mais importante do que o Tyrion, blá blá blá. O pessoal fica puto com ele, não gosta, né? Porque eles dizem que o Tyrion é que se entregou pra Rainha Vibra, foi uma Uhum. decisão dele, é uma situação diferente, e fica lá a galera discutindo. Enquanto isso, a Sigrid também não tá fazendo o papel dela para ajudar o povo, né? Eu fico imaginando ela, recém-saída de um tanque depois de não sei quantos anos, tentar interagir na sociedade de novo. Ela não tem filtro nenhum e não tem discernimento do que ela deve ou não fazer. Então ela fica fazendo comentários sinceros sobre o mercado da carne, né? Ai, que lugar nojento, que decrépito, que não sei o quê. Então, isso os vendedores escutam, não gostam nem um pouco e dificulta a investigação que o Declan e o Mark estão fazendo ali. É para Eles não ser algo gostam, né? muito discreto, e a última coisa que a É, Sigrid sabe ser é discreta. exatamente, ela tá pouco se fudendo, porque o grande objetivo dela é ir atrás das pessoas que têm relação com o astrônomo, né, o fauno que Uhum. vendia o sal negro pra ele, enfim. Então o Sim. objetivo dela é simplesmente se vingar de quem prendeu ela. O Aitan briga com ela pra se acalmar, os machos todo mundo com medo de aparecer a Sabine, né, porque o cheiro dela de loba, provavelmente Uhum. ela ia ficar sabendo. E enquanto eles estão ali, já que não estão conseguindo muita informação, eles tentam fazer um plano para poder resgatar o Hunt e o Ron. O melhor plano que eles conseguem bolar é: vamos entrar no navio cargueiro lá da Rainha do Oceano. Uhum. Porém, para fazer isso, eles precisam de quem? Do Tyrion, que tá lá preso na Rainha Vibra. Aí lascou, né? Agora o Tyrion serve, né? Agora ele serve. Ok. Então eles, né, vendo que precisam ir até a Rainha Vibra para pegar o Tyrion, eles vão até lá, só que no meio do caminho, o Ethan e o Mark também, que é um metamorfo de leopardo, percebem cheiro de lobo se aproximando no ar. Fica um Uhum. tcharam e muda de capítulo. A gente volta para Bryce, né, lá com as mãos para cima, sendo ameaçada de morte. Ela tenta explicar o que que é a tatuagem, que foi a amiga dela que fez, nem a Bryce sabe direito, né, os detalhes Uhum. todos daquela escrita, ela só sabe que foi a Danica que fez e que tem o chifre ali que ela não quer revelar ainda, né, tem medo deles Sim. usarem ela para alguma coisa. E aí, como a Armin tá sentindo a presença do chifre, né, ela tem toda essa percepção de poderes, ela pede para chamar a Nesta. E ela fala com o Riz, ir lá buscar a Nesta, o pobre do Cássio que se foda, né, porque a opinião dele não conta quando a questão é resolver problemas. Falam Quando que o Cássio coloca a não vai nossa gostar corte, nada, né. colocou a corte em risco, Cássia não pode opinar sobre a parceira É dele, verdade, não pode, perdeu o né? direito, pobrezinho. Bom, aí o Riz vai lá e busca a Nesta, volta com ela e a Nesta de fato confirma que tem algo feito na Bryce. A Bryce não Uhum. sabe o que é isso, e ela começa a avaliar se vale a pena lutar contra eles para tentar fugir. A Nesta percebe a intenção dela e diz: olha, minha filha, não vai rolar não, porque você vai claramente perder, né? Só contra um Uhum. deles ali já era. Bom, e aí a Bryce se recusa a falar mais, pede a espada dela de volta, e o povo vendo que a interrogação não ia dar mais certo, não estava dando em nada no momento, o Riz decide deixar a Bryce relaxando ali um pouco, a comida chega para ela e todo mundo vai embora. E ela fica lá, sem saber quanto tempo está passando, né, na agonia de saber que ela não está fazendo nada para salvar o parceiro dela e o irmão. Ela tenta Uhum. ali olhar se tem alguma forma de abrir as coisas, de sair da cela. Infelizmente, não. Ela fica lá avaliando tudo o que ela descobriu de informação deles e pensando em como ela pode escapar. A cena volta para a galera que foi descoberta pelos lobos no mercado da carne. Bom, eles estão tudo correndo, Fugindo. né? Tá todo mundo Fugindo, fugindo porque, agora. né, eles não têm para onde ir basicamente, eles são amigos do Room, então todo mundo sabe quem eles são e onde eles moram, não tem para Sim. onde ir. Eles pensam o quê? Vamos até o Isaiah lá no Comitium, que é o amigo do Hunt, capaz do anjo abrigar a gente. Eles começam, né, ai meu Deus, um anjo vai ajudar a gente, que absurdo, né, eles têm toda essa rixa aí entre espécies ainda. Mas nem dá tempo, porque dentro de um beco sai a Sabine, uau! A loba imediatamente reconhece a sobrinha dela, né, porque a menina aparentemente é a cara do irmão, e todo mundo se prepara para atacar. E aí ficou aí, parou aí a cena, todo mundo com as armas a postos. No capítulo final, dor, sofrimento e mais dor. A gente tem o ponto de vista do Hunt, sufocado no seu mar de sofrimento lá no calabouço, canalizando todos os seus pensamentos para não surtar e ficar louco com a tortura para Bryce, que era a esposa, parceira, amiga, tudo para ele.
Os outros 3, né, os outros 2, melhor, estão lá silenciosos no pós-tortura do Pollux, né, o Baxter principalmente, que na noite anterior foi o que mais sofreu, e o Uhum. Hunt começa a se conformar, né, "Ok, não vou sair daqui vivo, vou aguentar o máximo que eu posso para que a Bryce consiga voltar e trazer ajuda para a gente superar os Astrid". Quando todo mundo acorda, o Hunt pergunta para o Baxter como é que ele está se sentindo, e aí o Ron decide fazer uma piada. 2 anjos e um príncipe férico entram em um calabouço. E todo mundo, de repente, começa com aquela risada histérica, loucamente rindo, e eles não sabem se eles estão chorando ou rindo mais, que começa tudo a acontecer ao mesmo tempo. E É aí, realmente é um princípio de um surto psicótico, porque é tanto exatamente. sofrimento que a mente precisa fugir dessa realidade. Então, é uma histeria coletiva ali naquele momento, Pois né? é, a gente não sabe se a gente ri também ou se a gente fica com pena, né, com dor no Exatamente. coração por eles. Bom, mas toda a alegria dura pouco, porque o Pollock sai descendo as escadas na companhia do Falcão, que não recebe nome na história, não sei por quê. É que nem o Rei de Haber, né? Não tem nome, é só Rei de Haber. Sim, Então aqui isso. também o Falcão chega lá e todo mundo manda eles calar a boca, começa a fazer um monte de ameaça para eles do que vai fazer, se não cala a boca, vou fazer isso e aquilo com você. Os machos desafiam, porém, os seus torturadores a fazer o pior, até oferece a língua, vai cortar minha língua? Toma. Né, vai fazer isso? Então venha, manda brasa, né, Uhum. sem medo. Não sei de onde tiraram tanta coragem, porque eu aplaudo de pé. Bom, enfim. Porém, o Hunt, enquanto espera a sua vez, né, de tortura, vê uma sombra se movimentando por ali e ele não sabe se ele está alucinando, se ele está vendo coisas, se era a sombra do Room, que estava preso, então nem Uhum. faria sentido. Ele começa a pensar: "Bom, só pode ser a sombra da morte, né, eu vou morrer aqui, então é isso". E no final desse capítulo a gente volta para o Room, né, que finalmente, depois de tanta fraqueza, não consegue mais bloquear a Lídia para fora de sua mente. Ele se vê em um mar de dor e sofrimento flutuando numa jangada, e ele vê a Lídia, né, ele não consegue bloquear ela mais, ele tá muito fraco e ela tenta conversar com ele, e ele começa a destilar um monte de acusações sobre ela, falando: "Ah, não vem com isso não, que eu não acredito, essa ladainha aí, parará", que ele tá puto, com razão, e ela também tem os motivos dela, mas ele não consegue dissociar agora para poder falar com ela como maturidade. Ela tenta Uhum. explicar, o Han fica chamando ela de que ela tá fazendo drama, taca o foda-se literalmente para as desculpas que ela tem e se afunda de volta na própria dor, sai da conexão A mental conexão. entre eles. Ele E sai da esse, jornada, né, né? Uhum. sai da jangada. E esse é o nosso resumo desses 4, 5, na verdade, contando com o prólogo, primeiros capítulos. Agora é o momento da Uma gente salva trazer curiosidades, Uma salva de opiniões. palmas para Amanda, porque esse resumo ficou incrível, incrível. Fiz Minha o meu mente melhor, foi gente. lembrando de várias coisas que eu até deixei aqui anotado para a gente poder falar um pouquinho, né? Já que vamos resumir, vamos tentar fazer de uma forma mais divertida, né, para todo mundo Bom, ir lembrando de uma maneira legal. Então bora, Van, o que é que a gente pode falar agora desses capítulos? Você gostaria de começar? então, no prólogo tem duas coisas que me chamou um pouquinho a atenção, né? Um deles é que o Einar, é aquela questão, os dois não vão defender os filhos, eles estão realmente renegando, desertando os dois. Só que a gente sabe que o Einar ele não gosta verdadeiramente da Bryce, mas lá no fundo tem um certo orgulho, né? De saber que ela afronta mesmo, que a Uhum, danada chegou aonde chegou. Então eles estão ali, né, querendo saber do paradeiro dela, e ele ainda diz, né, algo como se vocês a encontrarem, vocês primeiro precisam encontrar ela. Ele não sabe sim. de nada, ele está saindo pela tangente, só que ele ainda, né, dá um jeitinho de dizer que ele tem um orgulho dessa filha ter É. desaparecido. Ele é um Acho que é homem um muito dos poucos estranho, né, momentos. me lembra muito o pai do Lucian, que o falso pai, na verdade, né, o Uhum, Baron, em sim. personalidade, assim. Mas eu acho que o Einar ainda é menos pior que o Baron um pouco, porque você fica com uma certa expectativa de que ele talvez mude, né, porque ele tem aquele planetário na casa dele, a gente talvez Uhum. comece a pensar: "Ah, talvez ele seja uma pessoa que ainda tem um pinguinho que dá pra salvar no fim".
Só Por que que que, ele tá né, estudando ele continua tanto, né? sendo escroto com os filhos dele, né, o que fez o Ron passar, o jeito que trata a Bryce. Então ele é um personagem meio confuso em termos de posicionamento, mas na maior parte do tempo é uma pessoa bem ruim, né, bem Sim. desagradável. Não, por mais que ele tenha tido uma fagulha de orgulho da filha ali, né, de mostrar para eles que, enfim, corre sangue meu nessa pessoa, né? Ela tá afrontando todos vocês. É só para dizer que nessa passagem, de fato, tem um mínimo posicionamento. E é interessante porque aí vem o ponto que eu queria colocar da Lídia, né? Uhum, Do mesmo jeito que, enfim, ela precisa entrar no papel da Corsa tão rápido, com tudo que está acontecendo, ela está tentando falar com o Ron de tudo quanto é jeito, e do nada ela volta para o papel dela, ou seja, a dificuldade também dessas nuances, né? Sentir e não sentir, e vamos voltar a uhum. capturá-los, porque no final do prólogo ela sugere, né, que o É. Pollux vá buscar o arame farpado para ferrar com eles mais um pouco. É, Então, isso as era nuances. esperado, né, porque como a gente sabe, ela começou sendo uma personagem ruim por influência do pai dela, até Uhum, que com o que a gente vai descobrir à frente no livro, tudo muda na vida dela, e aí ela passa a ser essa agente dupla. Então é a uhum, partir daí que ela começa a ter que, de fato, vestir a máscara e não mostrar quem ela de fato é. Mas é muito difícil, muito complexo, é muito. assim, muitos anos de ser Uhum, uma líder treinada e um bichinho de estimação sim. dos Astre, né, porque eu não sei como ela consegue engolir, haja sangue nos olhos para conseguir aguentar Uhum. as coisas que eles fazem, não só ele, mas o Treinamento, Polo né? também. Uhum. Uhum. Inclusive, o tanto que ela tem uma coleira, me tira a dúvida, Amanda, é uma coleira que ela usa, não é? Que é Sim. justamente é de prata, porque é derretido. Não sei, agora eu não consigo Eu lembrar não isso lembro se era a bala que de cada pessoa ou cada rebelde que ela matava. Só que exatamente. ela não vê assim, né, ela vê como uma coleira, não como um troféu de: "Olha quantos agentes eu já eliminei", né, Sim, não é sobre isso pra ela. essa duplicidade dela fica muito em evidência nos detalhes, e a gente vai pegando esses detalhes e passa a ter uma Uhum, empatia gigantesca com ela, mesmo quando ela termina o prólogo falando: vamos torturá-los, porque é o que ela pode fazer. É na base da é tortura que ela se verdade. mantém ali dentro, podendo ajudá-los, se é que vai acontecer futuramente, Uhum, sem spoilers. de fato. Inclusive, Amanda, lembrar que o podcast ele tem spoiler impossível, nós estamos destrinchando, detalhando, mas nós vamos tentar se ater aos capítulos É os do. capítulos que a gente tá trazendo no dia, né, pra também quem não leu Exatamente. tudo ainda acompanhar aos Uhum. poucos. Sim. Sobre o inglês, gente, como eu li as 2 versões, eu trouxe algumas curiosidades que eu reparei aqui. O Higgelos, ele é chamado aqui no livro em português de Radiante Mão. Eu achei até engraçado, porque em inglês, o nome dele é Bright Hand. Bright é de brilhante, né. Então é Uhum. possível também, só podia ter trocado a ordem de chamar mão radiante, Vamos porque o adiante. inglês e o português têm essa ordem de adjetivo e substantivo trocada, né, então poderia ter Uhum. ficado assim. Também apareceu um negócio estranho, porque o Pollux é chamado de Malleus como nome próprio, sendo que Malleus eu creio que seja machado em latim. E essa foi uma própria confusão da Sarah aí, né, ela mesma usou essa palavra para Uhum. se referir a o martelo, né, the hammer no inglês, e eu acho que ela usou como sinônimo para não ficar repetindo hammer e Pollux toda hora, mas Como na tradução ficou confuso, porque pareceu que era o nome próprio dele, né, o nome do personagem em si. Então Uhum. tem esse detalhezinho interessante aí nessa parte. E esse é um dos pontos que, já que a Amanda comentou, né? Eu faço a leitura para a editora. Então, a primeira pessoa, o primeiro fã que tem a oportunidade de ler sou eu. E alguns desses detalhes, eles passam um pouco batido por conta disso. A gente sabe que ela usa na versão original. Chega para nós, para todos os nós fãs, são detalhes que a gente não sabe. Eu não li o livro em inglês. Algumas coisas Uhum, eu fico sabendo porque a Amanda comenta, outras pessoas da equipe que leram. Fui saber também, né? A pessoa que traduz os livros não foi a mesma pessoa do primeiro e nem do segundo. Então, para essa uhum, pessoa, para essa profissional que não conhece a história,
Maleus era o nome próprio, Uhum. possivelmente. Então, isso apareceu um pouquinho nesse livro, né? E a gente ficou um pouco confuso, mas quem leu em inglês conviveu os 3 livros com Maleus, The Hammer e Pollux. 3 em Sim. 1. Tem várias coisas que são um pouco diferentes dentre as versões, né, porque se muda o tradutor, também muda, às vezes, um adjetivo, ou muda o nome, né, igual a Adaptação a Bryce tem um apelido que o Tyrion deu pra ela, né, da perna, ele chama em inglês é sempre legs, que é pernas. Agora eterna. no português acho que ficou pernuda, se eu não me engano, na primeira edição, e aí depois foi Uhum, pernas, aí exatamente. é complicado, né, quando muda de O tradutor, porque realmente tem toda a ambientação da história que quando você não leu o volume anterior acaba passando uhum. batido. Daí vem o trabalho da Van como primeira leitura. E Amanda, fica aqui também uma curiosidade, né? Quando chega o livro, é tudo muito rápido, porque lançamento simultâneo, como foi com o segundo volume e o terceiro, é assim, chega 2 meses antes. O pessoal não libera tão rápido assim, então tem que ser tudo muito rápido mesmo. Quer dizer, a editora não libera com muito tempo, eles liberam com um prazo muito curto. Então, o Uhum. tradutor ele tem que ralar muito para conseguir entregar isso. E E um aí, livro desse tamanho, né, imagina. exatamente. E quando chega para mim, eu tenho que ser mais rápida, porque ainda tem um monte de revisão depois da que eu faço. Então, vocês Uhum. imaginem que esses detalhes, infelizmente, acabam passando. Né? A gente Pois não. é. Aí é uma questão do mercado editorial, não cabe a gente. Mas, como a Amanda É. ela leu em inglês, ela consegue fazer esses pequenos paralelos para a gente. Né? Para vocês saberem também como é, né, se vocês um dia forem ler essas versões no original, vocês aí já têm uma Uhum, pegada de como é, de quais diferenças existem. E falando sim. nisso, tem algumas outras coisas dentre esses, 5 capítulos. Por exemplo, tem um trecho que fala Féricos de Valbaran, só que não é assim que é o correto, né. Esse Valbaran é porque é a característica dos féricos. Em inglês está Valbaran Fey, que na tradução correta, nem outras partes do livro até está escrito certinho, que é Feéricos Valbaranos. Aí sim, né, por causa dessa Uhum, ordem. Valbaran é a característica em inglês, né, de onde a pessoa é. sim. E Outra coisa que ficou. a tradução ficou doida, eu achei isso aqui eu falei: "Gente, será que era assim mesmo?", porque eu não lembrava em inglês, aí eu fui atrás. Em inglês, lobos ferais, que são os lobos que respondem ao Mordok, que por sua vez comunica direto com a Lídia, e no Uhum, inglês não tem nada a ver com lobos ferais, né, o certo ali é dread wolves. Dread é algo temido, assustador, né, então é bem diferente de feral, mas uhum, como eles quiseram talvez deixar mais próximo para fazer sentido ao que eles representam como grupo, aí trocaram realmente a uhum. palavra. Então tem essa diferença aí. Então, aí a gente consegue considerar, Amanda, o que a gente chama de adaptação. Acho que Sim. chegou, né? Tem que ter Quem bom senso, né. a primeira vez falou, não, para lobos temidos, talvez é um termo que não dá para considerar Não dá essa aquela tribo, força, aquele não dá. impacto, né, que eles têm. Uhum. Então, assim, Uhum. vamos colocar os lobos ferais do Mordok, que aí é aquela tribo que responde a ele. E outro Sim. detalhe, nesse último livro estavam como lobos sanguinários. Minha nossa. Só Bem que impactante. bem impactante. Como esse termo apareceu a primeira vez no segundo livro, eu consegui falar para o pessoal, dá para voltar o termo, porque senão o pessoal vai confundir. Lobos ferais, Sim. lobos sanguinários, será que é a mesma tribo de lobos que trabalha para o Mordok, que trabalha para a Lídia? E aí Uhum. manteve lobos ferais. Eu Foi uma também acho que uma adaptação mesmo. solução para isso aí, como é o nome de um grupo, não Uhum, precisaria traduzir necessariamente, porque é o nome, né, e verdade. eu já vi livros que eles fazem isso, eles traduzem nomes, sobrenomes e apelidos e causa uma dificuldade de compreensão mesmo, ou até impacta no sentimento que a gente tem, né. Tem uma obra Uhum, que, minha nossa, eu acho que não deviam ter traduzido mesmo os nomes, porque ficou muito feio. E aqui eu acho que se depararam com essa mesma problemática, né. Vou traduzir ou vou adaptar ou eu vou deixar do mesmo jeito, né. uhum, Tradução literal não ficou muito bom, a tradução que eles fizeram ficou condizente até com o grupo, uhum. mas Com o que eles poderia muito bem ter significam. deixado
Red Wolves como nome do grupo mesmo, que também estaria Uhum, ok, porque é o nome, né. A gente não traduz o nome de uma cidade de outro país, por exemplo, porque é o nome da cidade. A gente no uhum, máximo adapta ali um som ou outro, mas também é uma possibilidade para nós. Outra coisa que eu e a Van estávamos hum. até comentando é como eles se referem a Amran quando ela aparece pela primeira vez, que Nossa, chamam verdade. ela em português de fêmea mignon. Eu quando li fiquei: "Gente, o que que é isso?" Porque mignon é uma palavra do francês que quer dizer fofinha. E eu, na minha inocência, não conhecendo o contexto de onde tiraram isso, falei: "Gente, a Armin é fofinha aonde? Não faz sentido não com essa personagem". E eu fui atrás pra ver no inglês como é que tinha ficado, né, já não me recordava, Uhum, porque é bem no começo. A Armin é descrita pela Bryce como petite female, que petite no francês mesmo é pequena. Então faz todo sentido, porque uhum. a Armin é baixinha, né. Mas aí a Van me explicou melhor, Van, qual que era A sua percepção questão sobre não. é que aí é a mesma coisa do Pernudas, do Pernas, que antes chamava ela, né, de Pernuda. É uma coisa Uhum, nossa, é algo da nossa cultura. Muita gente deve ter lido a referência de Mignon, porque mulheres baixinhas aqui no Brasil ganhou essa gíria. É uma questão muito local, né? Então é comum em alguns lugares falar: nossa, aquela menina, nossa, é toda mignon, pequenininha. uhum. E isso Tipo acabou me miudinha, né. confundindo. Milda, exatamente. Uma menina Talvez mignon. seja um regionalismo, né, não sei se em todos os lugares isso seja comum, tanto que eu É, não conhecia, por exemplo. exatamente. E isso acaba ficando muito complicado, porque o pernuda, né, também é de regionalismo. Tem muita gente que chama, ah, Entendi. aquela ali é perninha, pernuda, perna grossa. E aí a pessoa que traduz, ela tem que adaptar porque ela acha melhor. E É talvez ela verdade. coloque, inclusive, dentro de um regionalismo que ela conhece, né? E se você Sim. não tivesse levantado isso, eu nunca ia saber, porque para mim, a vida inteira, uma garota mignon, uma mulher mignon, é uma mulher pequena. Uhum. Que é É, pra mim, exatamente bateu de cara, né, porque eu estudo outras línguas, então eu associei de cara foi com o francês, não foi nem com o português. Depois que eu parei pra exatamente. pensar, né, com o que a gente discutiu. Mas fica Uhum. aí a curiosidade, né, gente, é a decisão, eu vou usar o regionalismo ou eu vou pegar uma palavra, tipo, a fêmea pequena, a fêmea baixinha, que provavelmente é de conhecimento geral. É de fato uma escolha do tradutor nesse caso. É um dos pontos também. Outro ponto que a gente tem também foi eu achei estranho, porque quando eu li eu falei: que é essa Aster que estava escrita aqui no livro?". Porque como eu li em inglês, li todos os 3 volumes em inglês na última vez, a primeira vez tinha muitos anos já, né, quando lançou em Uhum. português que eu li. Então 2020. eu não Uhum. lembrava o que era Aster. Aí eu falei: "Deve só pode ser a espada", e realmente era. O que acontece, eles traduziram o nome para outra coisa, eles meio que criaram esse nome Aster. O nome original da espada é Star Sword, espada estrelada ou espada de estrelas, né, tudo junto. Olha, quando você me contou isso a primeira vez antes de começarmos a gravar, deu um bug, deu a tela azul no meu cérebro. Porque, mais uma vez, eu não li em inglês. E muita gente deve realmente achar que esse é o nome da Aster. Sim. Talvez deram esse nome por causa dos Asteri, não tenho a menor ideia, mas Ou tá para não aí, né, ficar até que ficou um nome de estrelada, espada legal. estrelada. Por exemplo, Sim, a irmã da Aster, ou da espada estrelada, que a gente descobriu agora com você, é a reveladora da verdade. E isso eles uhum. mantiveram, certo? Você também que leu Sim, em inglês a Cotar, eles sim, mantiveram. Truth Teller, tá certinho. Aí Seria pegaram muito, do nome original. seria muito bacana que eles também tivessem mantido. Mas se lá no primeiro livro eles deram um nome próprio para a espada, não ia fazer sentido não manter É Aster até verdade. o final. Aí que ia Sim, bugar muito o cérebro das pessoas. Quer dizer, a Aster pois é. sumiu, que espada estrelada que é essa, né? Mas a Amanda eu achei incrível, porque muita gente não sabe dessa informação. Muita gente. Sim, pois é, porque foi uma tradução de nome, né, o que eu falei com você, o Uhum, tradutor ele vai optar ou por deixar igual tá, ou por traduzir ao pé da letra igualzinho, uhum, né, sim, literalmente, ou ele vai fazer uma adaptação, mudando para o que faz mais sentido. Eu realmente sim. não sei a história disso aqui, da onde saiu esse Aster, porque não vejo nenhuma conexão, mas até que é um nome legal de espada, então não compromete a nossa leitura em momento nenhum. Muito rapidamente, tentar descobrir.
né? Conversar com a editora, saber se ainda tem a pessoa que trabalha com eles, da primeira equipe de 4 anos atrás, quando chegou Cidade da Lua Crescente, né? Casa de Terra e Sangue, para perguntar como que foi darem um nome, ou se eles se basearam, talvez, numa edição lá fora. Quem leu em francês, Sim. quem leu em alemão, às vezes não é uma coisa nossa, às vezes eles pegaram de outro idioma também, vai saber. Pois Né? é. Não foi Pode simultâneo. pode Casa ser, de Terra total, e né. Sangue não foi simultâneo o lançamento, Sim, né? Então, mas era é isso isso. aí. E aí o último comentário que eu tenho para fazer sobre essa coisa em inglês, português, foi no capítulo 2 tem uma hora que eles estão falando com a Aria, a dragoa, eu acho que é o Tarion e ela estão conversando, e aí ele acusa ela de abandonar a bruxa e o ruivo. E aí eu fiquei: "Uai, mas não Hum, era a Hipáxia e a Bryce, que é uma fêmea. O que que uhum, aconteceu aqui? Como a pessoa que traduziu o livro, como a Van disse, não foi a mesma que traduziu o 1 e o 2, a pessoa uhum, não sabia que cena era essa do volume 2, em que a Aria abandona a Hipáxia e a Bryce e elas têm que lutar lá com os ceifadores, eu acho. sim, E uhum, aí aqui, por que que dá esse problema? Porque no inglês, a gente teria lá the red haired, que é a cabeça ruiva, né, como a gente se refere a ruivo em inglês. E como esse pronome the, ele é neutro, pode significar tanto o quanto a pessoa realmente não tinha como saber se era uma fêmea ou se era um macho. Por isso está sim, escrito aí, né. Então, quem leu a história anterior pode achar estranho isso aí, quem era esse ruivo, não é o Aitan, porque ele não tem cabelo ruivo, acho que ele tem cabelo marrom. Então só podia uhum, ser a Bryce, a mas ficou com Bryce. esse detalhe aí de concordância nominal, mas porque de fato o tradutor era diferente. E é, Acho e que é de curiosidade algo, era isso. que eu arrisco dizer que é um detalhe que passaria por uma revisão, né? Na Uhum. revisão ortográfica, mas isso é muito. A gente está referindo a uma É bem pessoa. peculiar, né. É muito peculiar. Seriam detalhes que, inclusive, até para mim, como fã que paro para ler aquilo, enfim, não dá para pegar. Simplesmente não dá para pegar esses detalhes tão pequenos. E aí vocês veem que é por isso que passa numa revisão, a revisão também não pega. Isso só É, sempre aconteceria, alguma coisa vai passar, né, não tem como. Eu como seria trabalho também só. com escrita, eu sei como é que é. Todo texto que você pegar várias vezes, você sempre vai perceber alguma coisa que dá para mudar, alguma coisa Uhum, que dá para melhorar, então é assim sim. mesmo, né, E faz parte do processo. talvez, se fosse realmente o mesmo tradutor, ele pudesse, né? Eu acredito que os tradutores Hum. até devem ler os livros antes. Fala, eu vou traduzir esse terceiro volume, deixa eu pegar o outro para dar uma olhada. Eu acredito que seja assim. Se tiver pessoas que trabalham com tradução e quiserem comentar aqui para a gente nesse processo, é muito Uhum. legal. Porque quem que dá conta de lembrar de uma história que tem 3.000 páginas, sendo Pois publicada é. em 4 anos? A memória não vai lembrar de tudo. Não. E aí, se é Não, um inclusive profissional quem não diferente, releu tem que pegar um resumo, porque é muito personagem, muito detalhe, é tenso. exatamente, Amanda. Uhum. E aí você falou lá no começo do episódio que queria falar sobre a pílula Fizz, que é a famosa. Eu quero falar da pílula Fisk, Vamos lá, hora de do descer a lenha. DNA. Na verdade, eu quero só ler uma passagenzinha para poder Ah, tá, explanar então um fica à pouquinho. vontade. É bem. Vamos relembrar, né? Eu estou com o livro aqui. Então, senhoras e senhores, meu momento de leitura. E vai ser um momento meio longo, mas eu quero que vocês, nesse sprint literário dentro do podcast, prestem atenção, né? Bom, temos aqui a cena em que dão para ela engolir, né? O pessoal coloca como sendo realmente uma pílula, gente. Não é falado pílula, é um grão. Deram um Uhum. grão para ela, né? Então, pílula, quem está pegando agora o podcast, ou quem leu e não compreendeu, não é pílula, gente. Não tem pílula em Britain, tá? A Sarah não ia estragar a história dela com algo tão bobo assim. Mas vamos lá. Agora já parte para Bryce falando. Não era a mais reconfortante das ideias, mas mesmo assim Bryce colocou o grão prateado na boca e com bastante saliva o engoliu. Sentiu o metal frio na língua e na garganta e poderia jurar que o sentiu escorregar até seu estômago. Relâmpagos retumbaram em seu cérebro. Ela estava sendo dividida em duas. Seu corpo não conseguia aguentar a luz lancinante. Então a escuridão a dominou, silenciosa, tranquila e eterna.
Não havia sala ao redor dela. Estava no chão, curvada sobre seus joelhos e brilhando. O brilho era forte o bastante para iluminar os rostos chocados de Rhysand e Amryn. Azriel já estava de prontidão ao lado dela, a adaga letal desembainhada e brilhando com uma estranha luz preta. Ele notou a escuridão emanando da lâmina e piscou. Desde que chegara, Bryce não o tinha visto demonstrar tamanho choque. Afaste isso, seu idiota, Amryn repreendeu. A adaga a atrai. E ao aproximá-la, a lâmina desapareceu da mão de Azriel, levada por uma sombra. O silêncio, tenso e carregado, espalhou-se pela sala. Bryce levantou-se devagar, do jeito como Randall e a mãe a haviam ensinado, a se mover na frente de Vanir ou outros predadores. E conforme se levantava, ela sentiu em seu cérebro o conhecimento de uma língua que não sabia antes. Estava na ponta de sua língua, pronta para ser falada, de forma tão natural quanto a dela. Cintilava em sua pele, ardendo conforme descia por sua espinha, pelas omoplatas. E, ok, vou parar quando ela fala, espera aí, porque ela estava conversando com ela mesma e entende que se esse brilho estava seguindo o corpo dela, passando por ela, inevitavelmente iluminar a tatuagem que ela não queria dizer. E aí eu achei genial, né? Não sei se as pessoas vão ter esse ponto de vista meu ou não, porque aí fica aquela coisa, será que esse brilho que está passando por ela tem a ver com os poderes dela? Ou tem a ver com a magia que realmente dividiu ela em duas, né? E estava cobrindo o corpo dela, estava transformando ela, e aí iluminou a tatuagem, e o resto é história. Porque assim, ficou essa questão, né? Estão dando para ela um negócio que vai traduzir outro idioma. Gente, é magia. Ela estava sendo transformada ali para entender uma língua que veio depois da língua natal. Ela é uma semiférica, ela tem sangue férico. Então, assim, Essa pílula gerou muita controvérsia, né, porque eu vi o exatamente. pessoal comentando, acho que em alguns dos nossos grupos de WhatsApp sobre: "Ah, como assim eles têm essa pílula de tradução, sendo que basicamente todo mundo no mesmo mundo fala a Uhum, mesma língua, uhum, tecnicamente não teria necessidade de inventar isso a princípio". E uhum. eles começaram a questionar: "Como que tem isso e não tem cesárea, né, a pobre da Feyre lá não teve assistência no parto". Realmente, né, fica aí esse furo. Mas eu também fico pensando pela perspectiva da Sarah, como é que ela ia conseguir fazer a história fluir Dá se ela não andamento. pensasse num dispositivo desse? Porque Uhum. não ia fluir, né, a Bryce não ia conseguir explorar esse universo sozinha, assim, sem nada. Tinha que ter alguém interagindo com ela, né. E o crossover também não faria sentido se ela não tivesse contato com algum personagem de ACOTAR. Então eu acho que Uhum. foi uma saída estratégica também que ela fez, ela Foi, explicou com essa forma mágica, então, talvez realmente tinha que ter acontecido algo nesse estilo, para que a história eu seguisse e não ficasse um livro mais longo ainda. eu acho que, talvez todo mundo ficasse um pouco mais satisfeito se da mesma forma que a Maureen falou: "Chama a Nesta para identificar uma coisa que só ela pode", tivessem Uhum, falado: "Chama um curador que tem ou traga alguém lá da corte dos estudiosos, né, que é a Solar, para ver se eles têm algum dos curandeiros que pode ajudar a criar alguma coisa, ou ela lembra de alguém que criou isso em algum momento, que já falou com alguém de outra de, né? Enfim, a Maureen tem uhum, trocentos milhões de anos. Ela daria conta do recado, mas para ser muito rápido, era um grão enfeitiçado. Né? Pode uhum, não ter sido a melhor das hipóteses, mas a Sarah ela pelo menos tentou dizer a magia consumiu a personagem. E ali uhum. ela teve o conhecimento muito rápido de outra língua. Gente, é Sim, magia, né? A é, magia faz, temos ela é que fazer as livre, pazes com isso. ela é livre do jeito que vocês quiserem. Então, depois, na primeira vez que eu li, parecia tudo muito simples. Relendo agora, eu falei, não, alguma coisa realmente aconteceu com ela. Não foi só simplesmente engolir aquilo e acabou. Né? Meu cérebro dividiu em dois, beleza. Agora eu tenho todo um Uhum. sistema novo na minha cabeça. Não, é É, magia. tanto que até a introdução desse grão é estratégico, né, a gente vai ver no próximo episódio, os próximos capítulos, que a magia desse grão retorna para algo que vai acontecer. Hum, Então não foi à toa também, né, foi uma inserção ali necessária para sim, explicar o que a Bryce vai fazer, porque ela chegou lá e não tem poder nenhum sobrando basicamente, né, ela gastou tudo teleportando lá em Crescent City para chegar até o mundo deles, então ela tinha que explicar as próximas ações da Bryce também de alguma maneira.
Exatamente. Para os próximos episódios e próximos capítulos a gente consegue explanar. Então Com parem de certeza. chamar a pílula Fisk, tão enfeitiçado, deixa a Sarah do jeito que ela quiser usar a magia dela dos féricos. Pois é, né, é sobre isso. E gente, podemos passar para nossa indicação de hoje? Podemos. Eu gostei O muito de livro reler de esses 4 hoje capítulos. Você gostou, Amanda? com Só certeza, pra tá sendo interessante pra mim, porque como eu falei com você, eu li no original, então uhum, pra mim é muito novo conseguir ler em português agora. E como tá bem fresquinho, né, eu li bem recente em inglês, eu uhum, consigo perceber esses detalhes e posso ir trazendo essas curiosidades pra vocês, porque de sim. fato tem muitas, muitas diferenças entre as 2 obras. Eu inclusive sugiro, né, quem puder e quiser, né, aprenda inglês para vocês poderem ler livros assim no original. É bem diferente e até as personalidades, elas, como eu posso dizer, elas se aparentam diferente para nós, né, porque o idioma Uhum, tem isso, muda o nosso tom de voz, muda várias coisas. Mas bem, vamos lá então para nossa indicação do dia, que é o vamos. livro recém traduzido, né, que vai acho que agora está em pré-venda, se não me engano. Qual é, Van? Sim. Vamos lá. Espero que vocês consigam ver direitinho, porque é lindo, né? Quando o podcast sair, talvez ele já não esteja mais em pré-venda, Amanda. Isso é bem, bem É bem possível. possível, né. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da série Coroas de Niáxia, com vampiros. E aí eu fui É uma descobrir duologia maravilhosa. que a senhorita já leu em inglês, né? Porque não saiu no Brasil, tá saindo pela editora Sim. Suma, para Pô, eu vocês. falo com as minhas alunas de inglês sempre, gente. Tem muito livro que não é traduzido, livro muito bom que a gente para e perde. A Carissa Uhum, Broadbent, que é a autora dessa obra, tem várias coleções. Vale a pena ler todos os livros dessa coleção, porque tem a duologia e tem outras obras que se passam dentro do mesmo universo, que é bem bacana. uhum, Eu ainda estou com eles na minha lista para ler. E tem uma outra coleção também que não foi traduzida, a tradução minha aqui agora é A Guerra dos Corações Perdidos, em inglês é The War of the Lost Hearts, e é uma história uhum, bem legal, porque os nomes que a Carissa coloca são bem peculiares, né, a Van sabe, porque nesse livro sim. já são diferentes, não sei se são Uhum. nomes indianos, da onde ela tirou Primeira inspiração. coisa que eu penso é que realmente parece que ela pegou a pronúncia do idioma indiano mesmo. Tem muita coisa que puxa para Uhum. isso. Mas ela é Mas eu muito. gostei muito, sabe, porque dá aquela desambientada do que a gente conhece muito parecido e vai num Uhum, universo bem novo, né. E sim. esse livro é incrível, tem um pouco de tudo que a gente gosta, estilo Jogos Vorazes, porque temos um campeonato acontecendo na Uhum. obra, para ganhar poder, a gente tem a protagonista Ah, que um é que aquela personagem super forte, vou deixar a Van falar, porque ela que tá lendo mais agora, tá mais eu, fresquinho. eu ainda, na verdade, ainda falta umas 100 páginas e o livro ele te consome, porque ele é realmente Sim. a fluidez com que a Carissa escreve é muito boa. E realmente é uma mistura de tudo que a gente gosta, porque tem os vampiros e eles não são característicos do que a gente conhece, né, com asas, Uhum. unicamente asas de morcego e bebedores de sangue, predadores, não. Tem Sim, toda uma questão assim bem mística também, né? De como eles são transformados, dos clãs, porque são 2 clãs, eles têm sim. a guerra entre eles, e aí tem as casas também que eles representam. Sair 2 de clãs e 3 casas, né. E é isso, muito 2 clãs. original, porque eu nunca tinha parado pra pensar em vampiros dessa maneira, e olha que eu particularmente não sou muito fã de histórias com vampiros. De tão Olha, bom que esse livro é, eu gostei, porque eu uhum, não sei, quando eu imagino vampiro é sempre aquela visão tradicional, né, tem esse negócio de chupar sangue, eu já fico: "Ih, não vou ler esse negócio não". Mas esse livro é realmente muito bem escrito e os personagens são muito envolventes, assim, você é aquela personagem que você se conecta com ela desde o começo, pelo menos foi assim pra mim, né, eu me identifico muito com ela em muitas coisas, então a gente quer acompanhar a jornada dela sim. e ver se ela vai ser bem-sucedida num mundo que tem tudo pra ela simplesmente morrer a qualquer momento. Não, e ela é incrível, né? A personagem é a Oraya, ela não é uma adolescente, que a gente está tão acostumado a livros, né, que é 16, 15, não, ela já é uma jovem adulta, e Uhum, ela é realmente muito forte, mas ela é muito frágil nas emoções. A gente vai descobrindo isso, alguns pontos dessa fragilidade, enquanto a gente vai lendo, e é o que ela esconde por ser tão forte, né? Tentar ser uhum. tão forte.
É Enemy to Lovers, né? Eu já fiz um vídeo, E é enemy mesmo, né? Aquele É, sem, vamos mas fingidinho, eles não. são Eles não se inimigos gostam mesmo. mesmo. E aí depois a gente vai acompanhando a história dela, da Oraya com o Hisham? Não, Rain. Eu não sei se é Rain, Rain, eu não sei Eu a falo pronúncia do nome. Rain. Eu Hisham, falo Rain porque parece com a palavra chuva do inglês. eu falo Rain. E Aí tem os clãs, né? Rishan e Riage. Eu chamo de isso. Riage. Ela é do clã Riage, mesmo sendo uma humana, os detalhes vocês vão ter que ler para saber. E o Rain, que tá ali com ela no meio desse campeonato, dessa loucura toda, ele é de outro clã. E é Gente, mas muito eu bom. vou contar pra vocês um negócio. Os plot twist desse livro e do livro 2, o jeito que acaba o primeiro livro para ir pro 2, você fica assim, meu Deus do céu, é igual a Sarah. Você precisa ler Aham. imediatamente. O primeiro livro tem um final tipo Cidade da Lua Crescente 2, Muito que tá obrigada, tudo viu, caos e você por não causar sabe o que isso vai em mim. acontecer. Sim, é pra senhora ler inglês mesmo, isso que eu tô te falando. Pra não ter que ficar Eu esperando. vou Esse livro ele não é tão complexo não, sabe? Eu já vi outros bem mais hum, difíceis. Tem algumas tô passagens que são vendo. bem mais tranquilas. Tô É vendo bem que a minha fluida a pessoa escrita vai ter que dela. comprar, né? Esse aqui eu ganhei da Suma para fazer a divulgação para vocês. E o 2 eu vou lá e compro em inglês, porque chega no Ai, fim. mas é muito bom. Nossa, que livro. O legal é que o universo dela, apesar de ser uma duologia, deixa espaço para futuros livros, né? Eu nem tô acompanhando por agora, mas eu acho que ela tem pretensão, sim, de lançar mais obras dentro do universo. Não Tem. necessariamente com esse casal principal, a Oraya e o Rain, mas outros casais, né? E Não, eu mas fico tem curiosa, porque vai é uma ser com série. outros clãs, não, outros Uhum, clãs não, minto, com outras casas que apareceram pouco, dá essa sim. curiosidade toda. Então, Eu já fui vale a buscar um pena a pouquinho, leitura. já fui buscar um pouquinho de informações, é isso mesmo. Parece que vão ser 6 livros. A duologia do Nascidos da Noite é esse livro o próximo. E aí a Uhum. gente tem que aguardar anos para ver Carissa completar essa série e estaremos aqui lendo com certeza. E É sobre pessoal, isso. quando o podcast sair, esse episódio, vocês já vão ter esse livro para comprar. E ele acompanha também pôster lindíssimo, marcador, vem um mapa separado, o que muitas editoras não Olha, fazem, eles fizeram um mapa, tipo um card grande nossa, assim, para adorei. você poder acompanhar. É que eu não estou aqui com ele fácil para mostrar. Só que a pré-venda está aí. Então, quando sair, vocês já vão estar com esse livro para poder comprar. Não vai ter que esperar para ler, não. É só adquirir mesmo. É isso aí, só manda brasa, gente, vale total a pena. E olha, eu falando como uma pessoa que não gosta de vampiros, hein, de tão boa que essa história foi, Eu realmente me convenceu. amo Agora eu vampiro. dou uma chance para os próximos livros, mas tem que ser bom, assim, tem que ser uma história bem construída. Esse No mais primeiro é isso, né? é isso, Algum né? detalhe mais? Eu acredito que não. Já conseguimos explanar bastante sobre Crescent City, né? O terceiro Perfeito. volume, prólogos, 4 capítulos, significa que no próximo podcast daremos a sequência e, se tudo der certo, vamos trazer novas indicações de leituras para vocês. Sim. Com certeza, né? Vocês podem mandar para nós também, nós estamos sempre acompanhando tendências literárias. Se a gente não Sim. tiver indicação em português, teremos indicações em inglês também, porque, né, nossa ideia é sempre expandir os conhecimentos por aqui. No próximo episódio, nós vamos falar dos capítulos 5 até o 8, num estilo parecido com o que a gente fez hoje. A gente espera que vocês consigam ler esse pedacinho até lá para acompanhar com a gente o resumo master, as fofocas do Suriel enviadas por vocês, fãs. E, claro, Sim. nossas indicações no final de cada episódio. Perfeito. Acho que por hoje, então, conseguimos colocar tudo e damos início oficialmente ao nosso podcast Surialcast. Ah, não se esqueçam dos comentários, deixem aqui o que vocês acharam desse episódio, sugestões de melhora pra gente e, claro, não deixem de deixar a sua opinião sobre esse começo da obra Crescent City, porque, claro, a gente vai uma longa jornada aí para destrinchar todos os capítulos, então estejam conosco até a gente fechar o volume 3 de Cidade da Lua Crescente. Casa de Chama e Sombra. Isso. Exatamente. Amanda, Então, até, féricos, um beijo para vocês. Nos para vemos no próximo vocês, episódio. féricos. Até o próximo. Tchau, Tchau. tchau.